Amém, louvado seja Deus. Eu quero mais uma vez saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida daqueles que já estão conosco nesse finalzinho de tarde, para junto compartilharmos aí de mais uma aula muito edificante. Eu quero louvar a Deus por esse dia, né? E comunicá-los que hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, né? A penúltima lição desse trimestre, que tem por tema quando Deus se revela ao homem. Então, eu acredito que vai ser mais um assunto muito edificante para as nossas vidas. E como de costume, está comigo aqui o nosso irmão Evandro Costa, que já vai saudá-los aos que já estão conosco, né? Deixando aí as suas palavras. E em seguida eu já iniciarei aqui com a introdução e os textos lidos da nossa lição de hoje. Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que neste momento nós possamos interagir um com o outro. Deixe os seus comentários, compartilhe esta ferramenta, este estudo, para que pessoas possam ser alcançadas, e que nesta tarde que nós possamos, em nome de Jesus, ser edificado por intermédio desta aula. Sabemos que um Deus que nós servimos, a qual nós servimos, Ele é um Deus de relacionamento, é um Deus que se revela ao homem, é um Deus que mostra a sua grandeza por intermédio da sua graça, da natureza e também para com as nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nesta tarde queremos aqui que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui edificados por intermédio desta lição. Glória a Deus. Como de costume, né, o tema da nossa lição é quando Deus se revela ao homem. Nossas lições sempre dispõem aí de um textuário e de uma verdade prática. Hoje eu vou estar mais uma vez pedindo aqui ao nosso irmão Evandro para fazer a leitura do textuário e da verdade prática. E em seguida eu estarei fazendo a leitura bíblica em classe. E se você pode nos acompanhar, né, por intermédio da sua Bíblia, você fique à vontade para encontrar aí o capítulo 38, o capítulo 39, o capítulo 40 e o capítulo 41 do livro de Jó, pois juntos nós meditaremos nessa lição que é tão importante. Grande abraço, né, a todos os que já estão aí participando conosco. Mas Evandro, faça aí a leitura do textuário e da verdade prática para nós iniciarmos essa lição de hoje. Glória a Deus. Lição de número 12, quando Deus se revela ao homem, assim o tema diz. Textuário nos diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó capítulo 40, versículo de número 6. Verdade prática nos diz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está primeiramente em Jó capítulo 38, versículos de 1 a 4, Jó capítulo 39, versículos de 1 a 6, Jó capítulo 40, versículos 15 a 18 e Jó capítulo de número 41, versículos de 1 a 3. Que diz assim a gloriosa palavra de Deus: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responder-me-á: onde estavas tu quando eu fundavas a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por causa
e a terra salgada por moradas. Jó capítulo 40, verso 15. Contempla agora o bem mote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua alçada é como barras de ferro. Poder-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços e furar o nariz? Jó capítulo 41. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou bradamente te falará? Esse é o nosso texto, né, da leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. Como nós já observamos, as últimas lições aí nós tivemos assuntos maravilhosamente repassados aí e podemos tirar o máximo, né, de informação das lições anteriores. Hoje nós estaremos aqui com essa lição, né, um texto bem difícil aí de se entender, porém muito propício aí ao tema da nossa lição de hoje. O tema da nossa lição diz o seguinte: quando Deus se revela ao homem. E aí nós precisamos entender os objetivos aqui específicos dessa lição de hoje, que quando Deus se revela ao homem, ainda que o homem o queira, né, sentir, ver todo o poder desse Deus, Deus termina por surpreender o ser humano quando ele se manifesta, seja lá de que forma for. Nós falamos aqui nas últimas lições que, conforme a teologia de Eliú, nós descobrimos que Deus não tem só uma forma de agir, Deus não tem só uma forma de operar, Deus se manifesta de várias formas diferentes. E aqui, no texto que nós lemos nesta lição de hoje, nós podemos descobrir que Deus, ele quebra mais uma vez o protocolo e ele não aparece para Jó, ele não fala diretamente com Jó da forma que muita gente esperava, né? Ou da forma que talvez até o próprio Jó esperava. Nós lemos aí no versículo de número 1 do capítulo 38, que no versículo 1 ele diz que Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Então, nós encontramos claramente Deus se manifestando na vida de Jó através de um redemoinho. A nossa cultura pentecostal nos leva sempre, né? Isso é uma preocupação. Eu falava em sala de aula na última lição a respeito do perigo de nós criarmos uma forma para Deus se manifestar, né? Criarmos um método específico para que Deus venha a falar conosco. E isso é um perigo, porque a multiforme graça de Deus permite que Deus ele fale com a gente da forma que ele queira, da forma que ele achar melhor. Então, nesse capítulo 38, versículo de número 1, nós vemos aí Deus quebrando esse protocolo, né, muito comum no Antigo Testamento, em que Deus falava com o povo através dos profetas, através dos grandes homens de Deus que a história nos mostra. Deus aqui, mais uma vez, assim como aconteceu com Moisés e aconteceu com muitos outros, Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho, né? Talvez do único lugar em que Jó esperava que Deus não estivesse, que Deus não aparecesse, era exatamente aí o local em que Deus aparece para quebrar o silêncio e falar com Jó e suprir aí a sua necessidade de ouvi-lo, conforme nós já repassamos nas últimas lições. Meu amigo pastor Samuel, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um grande abraço. E aí, meu irmão Evandro, segue-se aí uma quebra de protocolo desde a última fala do jovem Eliú, né? Eliú falou aí, demorou a falar, mas quando falou, quebrou vários protocolos e trouxe aí a imagem de um Deus, né? Conforme a Escritura nos mostra, traduzido por El Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Quando, na verdade, muito se esperava a respeito de um Deus que se relaciona, Eliú expõe aí um Deus, né? Um Deus El Shaddai que, apesar de poderoso, todo-poderoso, né? É um Deus infinito. Na visão de Eliú, um Deus que está aquém do homem, está muito distante da humanidade, né?
nós encontramos agora nesta lição que Deus não é esse Deus tão distante do ser humano. Descobrimos aqui que Deus tem prazer em se relacionar com a raça humana e é isso que Ele quer. E nós encontraremos aqui, a nível de introdução nessa lição, Deus quebrando esse silêncio, Deus conversando com o homem, cedendo aí mais uma vez ao relacionamento com o homem e mostrando que esse Deus, apesar de tão grande, né, apesar de infinito, de ser um Deus eterno, Ele é um Deus que deseja se relacionar com a raça humana. Então, as respostas que Jó, conforme o nosso autor vai colocar aqui, né, Deus vai dar para Jó, elas são precisas diante daquilo que muita gente não esperava, né? Jó vai ouvir talvez o que não queria. Muitos vão ouvir o que talvez não querem quando Deus se manifestar na sua grandeza, porque apesar de Ele ser um Deus que quer se relacionar com o ser humano, Ele é Deus e Ele não abre mão de seus princípios para facilitar a vida humana. Então, é importante nós entendermos que Deus não é obrigado, como disse Eliú, a falar o que nós queremos que Ele fale ou da forma que Ele fale. Deus, Ele é soberano e é Ele que decide como Ele quer e para quem Ele quer se manifestar. O interessante desta lição, Diácono Cláudio, como já foi posicionado na sua fala, é que nós devemos entender que nós somos seres humanos limitados. E às vezes tentamos explicar Deus de uma forma sabendo que os nossos pensamentos ele entra em equívoco quando nós vamos tentar explicar Deus. Podemos ver das formas a qual os seus amigos tentaram interpretar Deus de uma forma que verdadeiramente erraram. Nós vamos ver nesta lição a última fala de um amigo de Jó, que foi Eliú, e ele até que se aproximou um pouco, mas também entrou em equívoco na sua fala, mas também nós vamos ver Deus se revelando a Jó nesta lição de número 12. E a revelação a qual já foi falado não foi aquilo que Jó esperava, foi uma revelação assim, algo maravilhoso, que vai dizer o texto que foi em meio de um redemoinho, outras traduções vai dizer em meio a uma tempestade. E isso é algo tão interessante, é que às vezes nós esperamos Deus falar de uma maneira, e quando a gente vamos entender a forma que Deus, a multiforme graça de Deus falar as nossas vidas, Deus ele nos surpreende falando de outras maneiras. E isto é algo de interessante nesta lição, a qual nós vamos aprender, é que quando nós adentramos na lição, nós vemos algo impressionante, é que quando nós, seres ilimitados, vamos tentar explicar Deus. E às vezes nós, tentando explicar Deus, sabemos que a forma que nós vamos se expressar de Deus, às vezes nós falamos errado. E aqui, entre Jó e seus amigos, eu prefiro ficar com Deus, mesmo sabendo da forma que Deus respondeu, perguntou a Jó, as perguntas de Deus para Jó, eu prefiro ficar, mesmo assim, com as perguntas de Deus para Jó em oposição aos seus amigos. Nós observamos aqui que é certo que não dá para duvidar da sabedoria que Jó tinha, né? Da expertise que esse homem tem, mostrado aí no livro de Jó, que Jó é um homem de grandes habilidades, de grande sabedoria. Todavia, nós estamos agora diante de um desafio, né? Deus ele desafia ao homem de Uz, né? Deus desafia a Jó a responder, né? A entender quem de fato está no controle de todas as coisas. Será que a inteligência, né? O conhecimento, essa habilidade de Jó era suficiente para que Deus não precisasse mais falar nada a respeito dele? É exatamente nesse momento, irmãos, e aí, chegando já no ponto primeiro aqui, né, no primeiro ponto, nós vemos aqui como tema a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz, né? Infelizmente, algumas culturas e algumas pessoas criaram uma espécie de Deus assim um tanto quanto inexplicável, né? O próprio Eliú, apesar de ele compreender na lição passada que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso,
ele via um Deus meio que distante do ser humano, né? Jó agora está tendo uma experiência que ele não havia tido no princípio do livro, né? É importante nós entendermos que o livro começa com Deus falando, mas não com Jó. Deus está num outro diálogo, numa outra dimensão. E aqui o que nós encontramos é Deus em silêncio a respeito da vida de Jó e de seus amigos, né? Em que Satanás vai falar a respeito de Deus, a mulher de Jó vai falar a respeito de Deus, os amigos de Jó vão falar a respeito de Deus, o próprio Jó fala sobre Deus, mas o próprio Deus não expõe até então nenhuma opinião a respeito de todos os assuntos que nós já traçamos aqui no decorrer desse trimestre, que por sinal foram muito maravilhosos, inclusive para o nosso aprendizado. Nesse primeiro tópico do primeiro ponto, né, o nosso autor ele faz algumas pontuações aqui que eu acho até interessante. E uma das coisas é essa que eu acabei de citar, né? Até o capítulo 38 nós encontramos muita gente falando muita coisa a respeito de Deus. E nós sabemos que muitas dessas coisas que foram faladas, inclusive, eram verdades, né? Algumas delas verdades absolutas. Meu amigo Lúcio Leal está conosco aí, viu? Nós vamos conversar, que quarta-feira você precisa estar aqui conosco, se Deus assim nos permitir. Então, uma dessas coisas que já é notório aqui é que até o capítulo 38 muito se fala sobre Deus, todavia Deus mesmo não fala nada com nenhum dessas pessoas, a não ser com o próprio Satanás. E aí o nosso autor, ele faz questão de elucidar aqui a importância, né, desse tempo que nós estamos aqui agora situados, que é o capítulo 38, que o autor coloca aqui como a quebra do silêncio de Deus, né? Nós vimos que aqui já mostra que a teologia de Eliú, de fato, estava equivocada em muitos de seus pontos. Como nós vimos na lição passada, uma das coisas que Eliú deixou claro é que Deus não estava em silêncio para com Jó. Jó é que não estava entendendo por causa do seu orgulho aquilo que Deus estava falando. Agora nós descobrimos que Deus realmente estava em silêncio para com a vida do patriarca. Isso em relação à vida do patriarca. Nós pontuamos na lição passada que o sofrimento, ele, apesar de ser um sofrimento, ele era pedagógico, ele trouxe grandes lições para a vida. Deus estava ali ensinando muita coisa para Jó e para os seus amigos, porém, não de forma falada, né? O tópico de número 1 aqui está dizendo tudo no seu tema. O Deus que tem voz, né? Ao contrário do que muita gente pensa, Deus é um Deus que fala e tem desejo de falar, né? Por Deus, ele conversaria naturalmente com a raça humana, como assim ele fazia com Adão no Jardim do Éden, né? Nós vemos um diálogo sempre no decorrer da história. Nós vamos ver Deus se manifestando, a não ser no período intertestamentário, quando Deus vai passar ali um pouco mais de 400 anos em silêncio. Então, é importante o que o autor coloca aqui, porque nesse momento Deus, ele quebra o silêncio, né? Deus, ele rompe com esse silêncio. Jó está num momento agora em que ele clama por uma ação divina, ele está louco por ouvir a voz de Deus, ele já não aguenta mais o estado que ele está vivendo, já ouviu a mulher, já ouviu os 4 amigos, mas ainda não ouviu nenhum sinal de Deus. Todo mundo já deu a sua teologia a respeito da vida de Jó, mas a voz que Deus queria escutar nesse momento agora era a voz do Todo-Poderoso, né? Isso nós vamos ver logo aí no versículo de número 1. É do meio da tempestade, como o nosso irmão Evandro citou, parafraseando aí o que pontua algumas traduções, para que nós aprendamos que tempestade não é uma barreira para que Deus não fale, né? Deus pode falar inclusive do meio dela. Se ele falou do meio dela, é porque ele estava no meio da tempestade. Então, a tempestade não é um sinal de que Deus não possa falar com o ser humano. Geralmente é no meio das tempestades que Deus, ele quer se manifestar e, como disse nosso autor aqui no primeiro ponto, mostrar para o ser humano que ele é um Deus que se relaciona, mas que se relaciona do jeito dele, no tempo dele, da forma dele
e se ele quiser. Então, quando Deus quer, ele se manifesta, mostrando para o homem, como ele mostrou para Jó aqui na introdução, que toda e qualquer habilidade e sabedoria não são párias aí para comparar com a sabedoria e a habilidade que há na pessoa do ser de Deus. É possível também nós pontuarmos neste primeiro tópico, que vai falar acerca do Deus que tem voz. É interessante nós pontuarmos que Jó estava buscando um socorro divino, e mediante as circunstâncias, os posicionamentos de seus amigos, a última fala de Eliú, Jó mesmo assim buscava um refúgio divino. E nesta lição de número 12 é interessante quando vai dizer o Deus que tem voz. Quando Jó ouve a voz de Deus, irmãos, e Deus já vem com as suas perguntas para Jó. Não é Jó que pergunta para Deus. É interessante nós pontuarmos, irmãos, que é Deus que faz as perguntas e não o ser humano que faz as perguntas a Deus. É interessante nós entendermos que tem até pessoas que colocam Deus na parede. Ou tentam, né? Se o senhor não fizer isso comigo, é assim desse jeito. Se o senhor não fizer isso por mim, não é dessa forma. E nós aqui dentro desta lição, irmãos, é interessante, que Jó achava que quando Deus viesse falar com ele, Jó ia ter a oportunidade de perguntar para Deus o que estava acontecendo. E nós vamos ver, irmãos, que Deus, aproximadamente 70 perguntas Deus faz a Jó. E Jó, irmãos, permanece calado mais um período. Exatamente. No ponto de número 2, nós vamos ler aí o tema aí do segundo tópico, né? O segundo subtópico do primeiro ponto. É a poderosa manifestação de Deus. Mostrando que Deus se manifesta sempre de forma poderosa, né? E aí eu costumo dizer, irmão, no nosso meio pentecostal, às vezes tem algumas coisas que são assim um pouco chatas de se ver, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando em nome de Deus, tendo experiências que, segundo essas pessoas, são sobrenaturais, mas que nada acontece, né? E eu não consigo entender um Deus, irmãos, que fala de modo tão simples assim. Penso eu, e com base na Escritura afirmo, que todas as vezes que Deus se manifesta, ele se manifesta de forma poderosa. Não tem nenhuma vez que nós vamos ver Deus se manifestando em algum momento, se não for para fazer algo sobrenatural. Mas hoje já está algo tão banalizado, irmão, nós estamos vendo tanta coisa banalizada no nosso meio, que às vezes é até difícil de acreditar se aquilo de fato é Deus se manifestando. Porque muita coisa mais geram dúvidas e equívocos do que, na verdade, uma reação de quem realmente está diante de Deus. Aqui, como diz o nosso segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus, o autor ele pontua que a cena aqui ela é impactante. Por quê? Porque Deus está se manifestando do meio de um redemoinho, do meio de uma tempestade. Agora pense você, se transporte para aquela época. Lembre da história que está contida lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 19, onde Deus também se manifesta a Moisés, né? E pense no quão impactante é essa experiência, irmão. Nós estamos diante de uma teofania clara, né? Eu já expliquei, não me lembro se foi na sala de aula presencial ou se foi aqui na transmissão para os irmãos, que a teofania é uma forma de Deus se manifestar, né? Ou seja, diante da sarça ardente, ali aquela sarça era o próprio Deus se manifestando por intermédio dela. Por isso que ela não se consumia, por isso que muita coisa não era comum, não era tão normal como parece. Porque ali era o próprio Deus de modo teofânico, né? Ou seja, era uma teofania de Deus. Teofania de Deus é quando Deus ele se manifesta através de algo ou de alguma coisa, né? De alguma coisa ou de alguém, na realidade. Ou seja, nós vamos ver por muitas vezes, né, em algumas histórias do Antigo Testamento, Deus se manifestando de várias formas diferentes. Como eu acabei de citar agora, Deus ele aparece para Moisés
por meio da sarça ardente. Agora, Jó está vendo um redemoinho que na verdade não é um redemoinho, é o próprio Deus se manifestando. Isso é uma teofania. Então, é impossível, irmãos, nós acreditarmos que Deus se manifesta de modo tão simples e banal como nós estamos vendo nos dias de hoje, né? O nosso irmão aqui, o evangelista Eliel, ele diz até o seguinte: as manifestações teofânicas de Deus no Antigo Testamento são maravilhosas. Tem que explicar bem aos ouvintes. Exatamente. É isso que nós acabamos de fazer, né? Deus, ele sempre utilizou a teofania para falar com a raça humana, né? Nós precisamos entender que Deus, em sua essência, ele não é um ser humano como nós, né? Qualquer estudo simples vai mostrar que Deus é um ser que ele não tem perna, ele não tem olho, não tem braço, né? Porque ele não é um ser humano. Deus é espírito. Deus é espírito. Espírito não tem forma. Mas para que eu e você entendamos a respeito do que ele quer nos transmitir, ele muitas vezes se passa por um ser humano, por uma sarça ardente, por uma tempestade, né? Enfim. As multiformes. Deus tem multiformes multiformas aí de se apresentar à raça humana. Nós vamos encontrar lá no encontro de Jacó, no Val de Jaboque, né? Uma teofania de Deus, onde o texto, algumas traduções vai dizer que era um homem, outras traduções vão dizer que era um anjo. Todavia nós sabemos que lá também era uma teofania de Deus, era o próprio Deus, era Jacó lutando com o próprio Deus, porque só Deus tem poder de mudar nome. E nós vamos ver também quando Jacó diz: qual é o teu nome? E ele vai dizer: por que pergunta pelo meu nome? Deus nunca se deu a revelar, também nós sabemos disso. Então, são manifestações teofânicas de Deus. Isso é importante nós compreendermos, irmãos, para que nós não criemos uma barreira na manifestação divina. Infelizmente, no nosso meio pentecostal, já se tornou algo muito prático. As pessoas, às vezes, elas acham que Deus só pode falar se alguém se levantar dizendo: assim diz o Senhor. Se não for assim, muita gente não acredita. Se alguém não falar em línguas estranhas, não mudar lá o tom da voz, não fizer um negócio mais exagerado um pouco, as pessoas às vezes não compreendem a voz de Deus. E aí, Eliú falou na lição passada que Deus pode se manifestar também através de um sonho, através de uma revelação divina do próprio Deus para o homem. Deus pode sim utilizar uma pessoa para falar conosco. Deus pode utilizar até um animal, se ele quiser, como ele usou lá a jumenta, de certa forma, falando. Então, Deus não é um Deus que pode ser colocado dentro de uma caixinha e modelado ali, dizer assim, como os amigos de Jó tentaram fazer: ó, Deus só se manifesta assim, Deus só é dessa forma. Não existe uma fórmula para se explicar Deus. Deus é multiforme, irmão. Deus se manifesta de todas as formas que ele quiser se manifestar. Às vezes, até de forma sobrenatural e simples. Deus, quando ele quer, irmãos, ele se manifesta da forma que ele acha que deve se manifestar. Um grande abraço aí ao meu irmão Hamilton Melo, pastor Hamilton, Deus abençoe. O nosso irmão Josué dos Santos, ele até diz: é importante salientar que Deus se manifesta sempre em momentos decisivos. Não era uma manifestação banalizada como hoje. Exatamente, meu irmão Josué. Isso aqui é o ponto X da questão. As pessoas hoje parece que, eu até costumo dizer que nem sempre Deus está usando a pessoa. Geralmente a pessoa que está usando Deus para aquela situação. Porque, irmãos, quando Deus aparece, ele aparece para fazer a diferença. Todo mundo já falou aqui com Jó. Jó já entendeu meio mundo de coisa. No último estudo que eu fiz a respeito do livro de Jó, eu pontuei aqui 72 perguntas. São 72 perguntas categoricamente feitas por Deus, para Deus dizer para Jó o seguinte: Jó, você não tem argumentos contra mim. Toda pergunta que você me fizer não é páreo a uma só que eu venha fazer para você. Irmãos, imagina aqui, irmão Evandro, eu ou você diante de Deus, questionando algumas coisas como os crentes de hoje gostam muito de fazer, como disse nosso irmão Josué. O negócio está tão banalizado que por tudo hoje
se tem o nome de Deus ali. Aí você imagina Deus, irmão Evandro, chegar para nós e perguntar o seguinte: Cláudio, Evandro, onde era que tu estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que tu estava? Se coloca no lugar de Jó, irmão. Imagine você sendo perguntado por Deus. Você acha que sabe muito? Imagina Deus aí diante de Jó. Você é um cara, como diz aqui a introdução da nossa lição, você é um cara de grandes habilidades. Tu é muito sábio, Jó. Tu é um cara altamente inteligente. Mas me diz uma coisa: onde era que tu estava quando eu, Deus, lançava os fundamentos da terra? É para calar qualquer boca, irmão. É Deus falando. Quando Deus fala, não tem esse negócio de, rapaz, eu acho que foi Deus. Será que foi Deus, irmão Evandro, que falou comigo? Fui pro culto, Deus usou uma pessoa. Será que era Deus? Irmão, quando Deus fala, Ele não deixa será. Ele deixa claro que é Ele que está falando, porque quando Deus fala, Ele fala no momento e na ocasião correta e não deixa dúvida. É uma das primeiras coisas que, até a pergunta do nosso irmão Eliel aí, o evangelista, foi bem colocado, mas devemos entendermos que Deus se manifestava dessas formas no Antigo Testamento. Se a gente for trazer para o Novo Testamento, a manifestação veio através do Filho, Cristo. E se a gente pegar, passando em dias, meses, anos, a gente vamos ter a revelação que é a palavra. E Deus ainda continua se manifestando e falando aos seres humanos, aos homens, às mulheres. Deus, ele usa de várias formas. Ou seja, eu vou trazer um exemplo bem rápido. Abraão ouviu uma voz. Se hoje alguém escutasse uma voz, será que essa pessoa ia realmente dizer que era Deus? A Bíblia... Ia ser como Samuel fez, né? Isso! A própria Bíblia vai dizer que eu devo provar se os espíritos provêm de Deus. Como a iniquidade ela se multiplicou perante a sociedade, a humanidade, nós devemos mesmo fazer algumas críticas construtivas. Devemos mesmo se posicionar se isso realmente está correto ou errado. Foi muito bom aí o posicionamento do nosso irmão evangelista, mas devemos lembrar, irmãos, é que Deus, ele se revelou dessa forma para Jó. Isso foi uma experiência de Deus com Jó. Cláudio vai ter a sua experiência com Deus, da forma de Deus revelar a ele. Eu vou ter uma experiência com Deus, da forma que Deus vai revelar, sabendo que Deus se revelou por intermédio do Filho e hoje pela palavra. Ou seja, se a gente pegar Hebreus capítulo 1, nós vamos ver que ele vai dizer o seguinte: antigamente Deus falava por intermédio dos profetas, antigamente. Só que hoje, irmãos, nós devemos realmente entender. É como o diácono Cláudio já pontuou. Hoje as pessoas, devia Deus usar as pessoas tentam usar Deus. Não sei para quê, se é para poder ganhar nome, se é para poder... crédito, né? Isso. Devemos, irmãos, ter muito cuidado. Mas lembre-se que no final desse segundo tópico do primeiro ponto, lá no finalzinho vai dizer, o comentarista, ele ouviu a voz que tanto ansiava. Ou seja, hoje você pode estar ansioso de ouvir a voz de Deus. Mas lembre-se, quando você ouvir, primeiramente as perguntas elas vêm de Deus para a sua vida e não de nós para com Deus. É interessante lembrar que o autor ele faz algumas comparações, né? E ele mostra que de fato é impactante quando Deus se manifesta. E às vezes eu vejo algumas pessoas se utilizarem de uma ação divina e ser algo tão natural. O nosso autor até pontuou aqui que ele diz, ele ouviu a voz que ele tanto ansiava ouvir. Mas lá no final, ele vai dizer o seguinte: Jó teve a sua vida transformada, né, depois de ouvir a voz de Deus. E aí, é isso que é importante, que vale ressaltar aqui, no quesito ouvir a voz de Deus. Tem muita gente aí que muito se combateu na nossa teologia pentecostal, os caicai da vida, né? Se cair, né? Alguns teólogos aí colocaram algumas teorias. Se cai de frente, é assim, se cai de costa, né? Ainda tinha um jeito para cair, criaram toda A questão, irmão, não é quando alguém bota a mão na cabeça de alguém e essa pessoa cai.
A questão é como é que essa pessoa se levanta depois que cai. Como é que essa pessoa se comporta depois que ela tem uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. Assim diz o Senhor. Deus manda eu dizer para você, mas manda eu dizer para quê? Só para você ter o prazer de ouvir, para você chegar lá fora e dizer Deus falou comigo? Irmão, Deus não é Deus de perder tempo com esse tipo de coisa. O que nós vamos entender é que lá no final de tudo, nós vamos ter lá a lição de número 13, que vai ser o fechamento da nossa lição, do nosso trimestre, onde nós veremos Jó dizer o seguinte: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu contemplei Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi Deus de fato, porque eu ouvia Deus somente de ouvir falar. Essa é a pontuação aqui que o nosso autor, que o livro de Jó vai nos dizer. Eu te conhecia só de ouvir falar. Então veja que a voz de Deus não foi uma mera voz, né? Não foi apenas mais uma voz que Jó ouviu de mais uma pessoa utilizando o nome de Deus. É um marco na vida de Jó. Então, ele queria muito ouvir. Talvez ele tinha até um jeito pelo qual ele queria ouvir. Como disse nosso irmão Evandro, talvez Jó esperava que Deus aparecesse para ele e ele pontuasse as suas dúvidas, os seus equívocos, as suas questões. Deus, por que eu perdi tudo? Né? Ou por que o Senhor não tirou a minha vida, como ele vai dizer no próprio livro? Por quê? E aí nós vamos descobrir, no decorrer aqui da nossa lição, que na verdade Deus se manifesta para Jó. Aquilo que Jó queria, ele ouviu, mas ouviu do jeito que Deus quis. E quando Deus falou, a vida de Jó ela foi de todo impactada. Não foi aquela experiência, aquela mera experiência de alguém que ouviu a voz de Deus, mas continuou a mesma coisa. Continuou sendo a mesma pessoa. Quantas pessoas no nosso meio hoje, no nosso meio pentecostal, porque eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Quantas pessoas hoje têm banalizado a voz de Deus? Feito mau uso da voz de Deus. O judeu, antigamente, ele sequer falava o nome de Deus. Em vão. Até porque não se descobria. Qual era o medo dele? Pecar contra Deus. Pecar contra qual mandamento? Contra aquele que dizia, não tomará o nome do teu Deus em vão. E hoje eu vejo pessoas atrevidas, irmãos. Pessoas que não têm medo, parece que elas não têm senso, elas não imaginam o prejuízo que pode ser alguém bater no peito e dizer, ó, Deus está mandando eu lhe dizer algo. Quando Deus, a verdade, muitas vezes não está mandando. E aí, aqui, nós vemos que Deus passa até o capítulo 38 calado. Mas quando Deus fala, a voz do diabo cai, a voz da mulher de Jó cai, a voz dos 4 amigos de Jó cai, a sabedoria de Jó que estava de pé até esse momento também cai, e Deus se torna mais uma vez soberano em meio a essa situação, mostrando que Ele é Deus e que quando Ele fala, as coisas não permanecem da forma que estão. Olha só, irmãos, o que estava em jogo. Lembre-se que Deus ele fala apenas em 2 capítulos, no começo do livro e no final do livro. Olha o que é que estava em jogo, irmãos. Estava em jogo aqui a santidade de Deus, ou seja, estava em jogo a soberania de Deus. Porque quando Deus fala, é como o diácono Cláudio acabou de pontuar, o diabo foi colocado por terra, os amigos de Jó também passaram longe, porque vai dizer no final do livro de Jó que os amigos de Jó não mostraram Deus para Jó. E o interessante, irmãos, que a esposa também, a fala de Eliú, tudo ficaram de fora. E Deus, mais uma vez, é glorificado. E o interessante, irmão, que eu queria pontuar também, é que quando Deus ele passou esse tempo todo em silêncio, não é querendo dizer que Deus estava ausente. Foi até algo aqui que o comentarista pontuou, e não vou deixar passar em branco, é que ele vai citar ali a questão de Pedro, quando estava na pesca ali, né? Que vai dizer, Senhor, por que ausentaste de mim? Ou seja, porque eu sou um pecador, da mesma forma que está sendo tratado acerca com o homem de Uz.
acerca de dizer, será se Deus estava ausente porque realmente Jó tinha pecado? Não. Deus estava em silêncio porque ele age no momento certo. Ele age na hora certa. Deus, é como já foi falado, e outra coisa eu queria pontuar, é que Deus ele não deixa dúvida. E às vezes, como o diácono Cláudio já falou, existe pessoas, irmãos, que batem no peito dizendo, eis que Deus mandou eu te dizer. E às vezes, irmãos, essa fala prejudica muito. E a gente devemos nos policiar para que isso não aconteça no nosso meio pentecostal. É importante nós entendermos que a reação de Pedro ali, né, quando ele está diante daquela situação, é exatamente aquela manifestação de temor. Né? Pedro vai dizer, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno, não. Eu não... Isso aqui que eu tô tendo a oportunidade de ver é impróprio para mim na tua grandeza. Então, da mesma forma, Jó vai passar a se comportar quando ele tem essa experiência sobrenatural com Deus. E aí, nós chegamos ao terceiro subtópico, que tem por título aí, o Deus que está presente. E aí, o nosso autor ele vai nos mostrar que alguns expositores, né, da palavra de Deus, eles destacam claramente que quando Deus se manifesta, ele se manifesta como Jeová, né? E a expressão Jeová aqui no hebraico, né, uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento e muito bem colocada às vezes por algumas traduções, não exageradamente como pontua as Testemunhas de Jeová, mas é um termo também que aparece nos escritos do Antigo Testamento. E aí essa expressão Jeová, que Deus aparece com ela aqui quando fala com Jó, segundo alguns expositores da palavra de Deus, é colocada como o Deus do pacto, ou seja, aquele Deus que se relaciona com o homem, aquele Deus que se manifesta e tem contato com o humano. E aí por que ele faz questão de pontuar? Porque até esse momento, né, entre os capítulos 3 e 37, nós vamos ver aqui muitas referências no próprio livro de Jó, que o autor ele também pontua, mas Deus aparecendo sempre como El Shaddai, né? Ou seja, todas as vezes que Deus é exposto, quando, por exemplo, quando Deus é falado na boca dos amigos de Jó, ele é exposto como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que é eterno, né? Aquele Deus que tem todo o poder. Então, todas as vezes que Deus aparece até o capítulo 37, do 3 ao 37, ele é exposto como Deus El Shaddai. Todavia, essa expressão do Deus El Shaddai, eles consideravam uma forma fria, né? É aquela, no entendimento deles, aquela expressão mais forte é para o El Shaddai. Aquela expressão Jeová não era muito aceita por eles, porque eles consideravam como uma expressão fria, como uma expressão de um Deus que não é tão poderoso, que não é tão... no poder do nome aqui que a gente vê, não é tão grande como se explica, né? Então eles preferem aceitar o El Shaddai, a forma El Shaddai, do que aceitar a forma aí para Jeová. Todavia é importante nós pontuarmos, irmãos, que quando Deus se manifesta como Jeová, segundo o que pensam alguns estudiosos, ele aparece para se relacionar com o homem. E eu até fiz questão de pontuar um negócio aqui. Eu prefiro 1000 vezes, irmãos, Deus se manifestando de forma fria aos olhos de alguns teólogos como Jeová, mas se relacionando com o homem, do que ver um Deus se manifestar como El Shaddai, o Todo-Poderoso, na visão exuberante de alguns teólogos, mas que está lá no céu, distante de tudo e de todos, e não se relaciona com ninguém, porque aos olhos deles é uma santidade que não tem por que se relacionar com o homem. O Deus que nós conhecemos não é esse. Embora sendo ele o Deus El Shaddai que a Bíblia fala, ele é esse Deus que em todo o seu poder também se manifesta e fala com o homem, se relaciona com o homem. Nós já citamos aqui, por exemplo, o texto de Isaías que diz que ele habita
nos céus, ele habita na eternidade, ele habita nas alturas. Isso é o Deus El Shaddai. Mas ele também atua como Jeová, habitando no coração daquele que tem o coração contrito e quebrantado. Ou seja, Deus está lá e na mesma dimensão ele está aqui. Se lá ele é Deus na sua eternidade, ele também está aqui presente dentro de cada um de nós, como Emmanuel, né, como o próprio Espírito de Deus, o Deus conosco, dentro do homem, dentro do barro, ele se manifesta dentro de cada um de nós como Jeová. Então, não dá para fazer essa divisão toda, né? Claro que as expressões do Antigo Testamento, elas falam muito na teologia a respeito dessas explicações. Mas quer Deus apareça como Jeová ou como El Shaddai, as explicações, por mais divergente que seja, sempre na sua essência Deus é o Deus que se manifesta, que fala, que se apresenta e que quer ter um relacionamento sadio com o homem. Isso mesmo, ele nunca vai deixar de ser Deus. Nunca. Mesmo sabendo que existem alguns nomes específicos em termos de El Shaddai e também de Jeová, lembrando que, como já foi explicado aos amigos de Jó, acerca de dizer o El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Mas o Todo-Poderoso, o seu poder, como já foi dito em algumas aulas passadas, não está acima do seu amor, da sua misericórdia. Lembre-se disso. Sabemos que Deus, ele é justiça, mas também ele é amor, misericordioso, longânimo. Olha só, interessante, irmão, que desde o começo do livro de Jó até o final, a longanimidade de Deus, ela está presente neste livro, porque Deus, ele permaneceu em silêncio, mas estava presente, ouvindo e presenciando tudo aquilo que estava acontecendo. Lembre-se que Deus, em nenhum momento, interviu a ação dos amigos de Jó e também da ação do próprio Jó. Deus estava ali em silêncio, mas estava presente, ouvindo todas as questões. Isso é lindo demais, né? Veja como Deus não é um ser precipitado como o homem, né? Veja o quanto o homem é precipitado. Imagina nós, irmão. Você imagina-se no lugar de Deus. Talvez nós, na primeira manifestação do primeiro amigo, nós já estivéssemos ali querendo se justificar. Talvez, irmão, se nós tivéssemos pelo menos um pouco do poder de Deus, quando o primeiro amigo de Jó se manifestou e disse: olha, se tu tá sofrendo, é porque... Eu vou pegar aqui o pensamento de Eliú, né? Se tu tá sofrendo é porque Deus está te corrigindo. Se fosse nós, irmão, nós teríamos ali aparecido na mesma hora e dito: não, a sua teologia tá errada. Nós tínhamos intervido ali, né? A gente tinha se intrometido no problema. Veja como Deus é tão grande, tão poderoso em essência, em poder, em ser. Esse Deus é tão soberano, irmãos, que ele está lá no seu canto, permitindo e vendo tudo acontecer. Ele vê Satanás mexer com Jó e não se manifesta. Ele vê a mulher falar de modo abusivo contra o próprio Deus e não se manifesta. Ele vê os 4 amigos de Jó falando contra Deus e não se manifesta. Porque, irmãos, Deus é perfeito. Ele é o próprio tempo. Ele sabe o momento exato de todas as coisas. Por isso, o autor vai dizer aqui, nesse fechamento, que o grande dilema de Jó era exatamente esse silêncio de Deus. Mas é importante nós salientarmos aqui, irmãos, que Deus estava calado, mas estava presente. Estava em silêncio, mas estava lá. Lembra do louvor? Deus estava lá, né? E aí, eu queria deixar isso claro para você, que é nosso ouvinte, porque nós estamos lidando com pessoas e sabemos que aqui também tem pessoas nos assistindo que com certeza podem estar vivendo esse mesmo dilema. A palavra que eu queria trazer ao seu coração é paciência, porque ainda que Deus esteja em silêncio, Ele está presente. E Ele estando presente, Ele está no controle de todas as coisas. É importante lembrar que nesse contexto Jó está desesperado, irmãos, para ouvir a voz de Deus. Todavia, o momento de Deus se manifestar ainda estava chegando.
Ainda ia chegar a hora de Deus falar. E quando Deus se manifestasse, como ele se manifestou nos textos que nós lemos, seria para destronar todas as demais ideias que já tinham sido colocadas até esse momento. E aí o nosso autor, irmãos, ele fecha esse último ponto aqui com uma palavra assim maravilhosa, né? Ainda que Jó não soubesse a razão do silêncio de Deus, né? E se angustiasse, se indagasse o porquê que Deus estava aparentemente tão distante dele, é nessa hora que Deus, e o livro, né, no seu propósito, ele aparece aqui claramente, é nessa hora que Deus aparece lá, irmãos, e mostra que ele de fato é soberano e tem o controle de todas as situações. Veja o que o nosso autor diz. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Aleluia, irmão. Olha que palavra maravilhosa. Mesmo quando, pegando aqui o próprio exemplo de Jó, e nós mesmos em grandes momentos de frustrações, de decepções, de sofrimentos nas nossas vidas, muitos de nós já tivemos essa experiência, irmãos. É exatamente quando a escuridão nos cerca, quando nós já não temos mais força para caminhar, para sustentar as teses, para entender, ainda que seja o mais claro de ser entendido. É exatamente nesse momento, irmãos, que Deus se manifesta, mostra que está presente, está ali bem próximo de nós, tendo Ele todo o controle da situação. Para isso, basta seguir o que pontuou o nosso autor aqui. Precisamos, no mínimo, estar andando por fé e não por vista. Por quê? Porque se Jó estivesse andando por vista, Jó teria perecido. Os amigos de Jó andavam por vista, a sua mulher andava por vista, Satanás andava por vista, porque eles queriam, de certa forma, ver o que estava acontecendo, eles queriam ver as coisas acontecendo, eles queriam que as coisas fossem claras aos olhos dele. Tem gente que não sai da luta, irmão, não sai do sofrimento, não sai da prova, porque vive por vista, quer ver o negócio acontecer. E aí a Bíblia diz, irmão, que nós temos que viver por fé e não pelo aquilo que nós estamos vendo. Jó não estava vendo nenhum agir de Deus, não estava vendo nenhuma manifestação divina, não estava ouvindo a voz de Deus, mas estava caminhando com fé, crente de que Deus era Deus. E no final, ele é surpreendido no meio de uma tempestade, com Deus bradando do meio dela e fazendo aquilo que nós dissemos agora há pouco, mostrando que, ainda que seja no meio da tempestade, ele está lá para falar e mudar a situação, quer seja ela que for que o homem esteja vivendo. Um exemplo bem clássico, ou bem notório em nosso meio, sabemos que nós estamos atravessando aí um meio da pandemia, né? E muitas pessoas já disseram: ah, é Deus que está fazendo isso para que os crentes se alertem, e outros se levantavam dizendo de outra forma. Mas ninguém sabe, irmão, os planos de Deus. Ninguém sabe, ninguém deve explicar os planos de Deus, porque os planos de Deus, eles não são frustrados. E o interessante, em cima disso que o nosso irmão Cláudio falou, Salmos
capítulo 50, versículo de número 15, vai dizer o seguinte: e invocai-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Lembramos que Jó estava passando por tudo isso. Sabemos que nós, como hoje, estamos nos bastidores. Sabemos que isso tudo está acontecendo. Mas naquele momento, Jó não estava sabendo de nada. Exatamente. E aí, nós chegamos ao ponto 2, né? Que trata a respeito da revelação de um Deus sábio. E aqui o nosso expositor da lição, né? Ele coloca aí o título do primeiro subtópico: Na Mecânica Celeste, né? O Glauber, nosso irmão Glauber aí, diácono Glauber, ele até comenta o seguinte: lembrando que Deus sabia o verdadeiro motivo pelo qual o patriarca Jó estava passando por isso. A luta não era de Satanás contra Jó, e sim de Satanás contra Deus. Deus sabia o motivo, o diabo sabia o motivo, os anjos sabiam o motivo, mas os amigos de Jó não sabiam. E o próprio Jó não sabia, mas tinha plena consciência de sua integridade. Exatamente. É aqui que Jó, ele anda por fé e não por vista. Eu imagino Jó dizendo como Paulo: eu não preciso ver, eu não preciso entender, eu só preciso viver tudo aquilo que eu estou vivendo. E no final, aquela grande fala de Jó que nós sempre citamos: no final, eu tenho certeza que o meu Redentor, ele está vivo. É certeza, irmão. Não eu acho, não. Eu acho que Deus está no meio do negócio. Jó lá no comecinho lá já dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E lá no final, ele vai se manifestar. E aí, tudo isso. Olha aí, irmãos, como tem poder a palavra. Olha o que Jó deixa claro: eu sei que o meu Redentor vive. Deus vive ou não vive? E no fim ele se manifestar. Onde é que Deus se manifesta, irmão? Exatamente no fim. Para mostrar para Jó que a teologia dele estava correta. Mas a soberania de Deus estava acima de tudo aquilo que ele sabia ou acreditava. Então, nesse ponto 2, a revelação de um Deus, o autor coloca aqui: na mecânica celeste. E aí Deus, ele convida Jó para contemplar o universo e vê-lo como funciona. Deus chama Jó pro particular, como a gente chama, né? Lá na nossa leitura bíblica em classe, no começo da lição, nós lemos o versículo 3, que é um texto lindo que eu acho. Deus chama Jó de modo tremendo. Imagine você sendo chamado por Deus dessa forma. Olha o que Deus diz no versículo 3. Agora, Jó, cinge os teus lombos como homem. E aí eu queria só abrir um parênteses aqui, porque não está no texto não, mas se tivesse, dava. É como homem, não é como menino não. Deus não está falando com menino não. Jó, cinge os teus lombos como homem, porque Deus não resolve nada com meninos. Deus trata com homens e mulheres que têm ciência, que têm entendimento, que reconhece o seu estado quando precisa reconhecer. Estou falando de grandeza, de altura, de idade, não. Estou falando de maturidade espiritual para reconhecer quem é Deus. Deus está dizendo: vem cá, meu filho, vamos conversar aqui. Cinge os teus lombos como um homem. Agora chegou a minha vez. Eu vou te perguntar e é tu que vai me responder. E aí, nós citamos agora há pouco uma das perguntas que Deus vai fazer para Jó. Onde é que tu estava quando eu estava lançando lá os fundamentos da terra? Eu acho que essa pergunta, quando Deus faz a Jó, eu creio que eu acho que Jó baixa logo a cabeça de comer. Não dá, porque olha só, quando a gente introduz, né, a gente chega ao capítulo de número 38, logo de início, a gente vai ver aí o versículo 3, ele mandando Jó cingir os lombos, né? 37 capítulos em silêncio. Agora é a vez de, assim como Eliú, olha, eu falei, vocês vão me escutar. Agora Deus está dizendo: agora é minha vez, Jó. Se prepare, porque agora é minha vez. Agora você vai aprender umas coisinhas novas para a sua trajetória. E aí, no versículo 4, a gente já vê: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Irmão, a primeira pergunta já tem um tom desse. Imagine aquelas que vão vir depois. Então são perguntas que, por mais sábio
que Jó fosse, como vai dizer a introdução, por mais habilidade que Jó tivesse, resta ele baixar a cabeça e dizer, eu não sei de nada ainda. Realmente Deus é assustador quando se manifesta. Quando ele aparece, é real. Agora sim, eu respondi a minha mulher, eu respondi Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú, mas sinceramente agora chegou minha vez de ficar calado. Porque não me resta argumentos para falar contra um Deus desse tamanho. Deus, na sua fala, irmãos, é interessante nós lembrarmos, é que Deus, ele conhece o coração do homem. Aqui a gente poder até dizer um pouco que, como Jó, ele era um homem justo, um homem sábio, Jó era um homem realmente intelectual, nós podemos aqui entender, irmãos, que algo crescia no coração de Jó. Porque se você observar, irmãos, as perguntas de Deus para Jó, é como se fossem assim, umas perguntas que me agressivas. Entender mesmo, né? É por isso que Deus, quando ele vai falar no versículo de número 3 do capítulo 38, cinge os teus lombos. Interessante isso, irmão, quando cinge os lombos é porque a pancada vai ser um pouco forte. E é por isso, irmãos, que Deus é sábio, irmão, é soberano. Olha só, irmãos, porque quando a gente ouve isso, irmão de Deus, é porque realmente é que o ser humano não sabe de nada. Existe um certo pensador que diz, eu só sei que nada sei. O Glaucio está até dizendo aí que são aproximadamente 70 perguntas, né? Alguns autores eles colocam 70. Estava dizendo para o Evandro aqui que o último estudo que eu fiz, eu marquei aqui, de um em um, as perguntas que Deus ia fazendo até o capítulo 41, né? E são 72 perguntas assim, pontuadas mesmo, se considerarmos algumas que estão compostas por duas. São 72 perguntas para ficar caladinho assim, nada a responder. Aproximadamente, né? Aproximadamente. Aí. Então, veja aí que Deus está chamando o Jó agora para conversa, né? O Criador, nosso autor vai deixar claro aqui, desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como funciona harmonicamente todas as coisas. E aí Jó vai descobrir que existe um universo que não é obra do acaso, como algumas ciências nos querem ensinar, né? Existe um universo que é totalmente e completamente controlado por Deus. E Deus agora vai ensinar tudo isso aqui para Jó a respeito do sol, a respeito da lua, né? E aí, mesmo sendo Jó um grande sábio, se comportando como um grande homem sábio, né? Inteligente, homem compreensivo, homem aí exemplar, Deus vai mostrar para Jó que Jó, mesmo assim, não era nada quando colocado aí lado a lado com Deus. Então lembre-se, o homem, irmãos, tem seus méritos, nós devemos reconhecê-los. Jó tinha que sim os seus pontos positivos. Jó era um grande homem. Nós falamos até a lição passada que Jó era um exemplo de homem. Mas agora chegou a hora de nós dizermos que Jó e Deus, Jó ainda não é nada, né? Eu não sou nada, nós não somos nada, você não é nada, porque diante de Deus, irmão, não há quem fique de pé. A glória de Deus é algo, por isso que em todas as lições, quando nós enaltecíamos aí, exaltávamos o nome de Jó, sempre nós dizíamos, mas lembremos, Jó é um homem pecador, que só não fez aquilo que os seus amigos estão acusando, mas tinha também no seu ser, né, por ser pessoa, por ser carne, pecado. Ele era um ser humano como qualquer outro, pecador, passivo de erros, cheio de defeitos também. E agora, esse homem está sendo colocado diante de um espelho quando ele se encontra com Deus. Porque aí, irmãos, esse é o maravilhoso, como nós falamos agora há pouco aí. Nós explicamos agora há pouco exatamente isso. Quando Deus se manifesta, irmão, não é que nós vemos Deus, é que Ele nos mostra nós mesmos. Nós nos reconhecemos, nós descobrimos maiores fraquezas nós temos. Qual maiores fraquezas nós temos? É aí que nós vemos, irmãos, o quão fraco nós somos, o quão pequeno nós somos. Ele, na sua grandeza, nos faz refletir e ver que realmente a gente não é nada. Então, o patriarca aqui é chamado para essa conversa de pé de ouvido. Olha aqui, Jó. Entende aqui, Jó? Me explica isso aqui, Jó. E Jó não tem argumentos para explicar aquilo que Deus preparou desde muito tempo e vem mantendo até agora. Talvez para Jó,
O sol passava de um lado para o outro como um sistema normal. Agora ele vai entender que Deus coordena todas as coisas milimetricamente, porque ele é Deus. Era necessário que Deus fizesse isso com Jó. Era bom, foi importante. Se a gente pegar, irmãos, né, na vida cotidiana, existe muitos homens de Deus que tentam se igualar a Deus. E acaba, irmãos, sendo um desastre. Se você quiser observar, é só você mesmo pegar a Bíblia e observar o que aconteceu com Satanás. Satanás era um anjo de luz. E ele tentou, irmãos, sentar acima de Deus. Infelizmente, algo devastador aconteceu. Lembre-se que vai chegar certo ponto nas nossas vidas que vai existir um pouquinho daquilo que se chama orgulho, como nós vimos nas aulas passadas, acerca de dizer que Eliú falou acerca de Jó, que Jó não estava ouvindo a Deus por causa do orgulho. E foi necessário que Deus chamasse Jó para as conversas. Ainda que não se comprove nenhum pecado claro sobre a vida de Jó, é claro, nós descobrimos isso no final do livro. Jó não conhecia a Deus como Deus queria ser conhecido. Por isso que Jó vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar. Meus olhos não te viam, agora eles veem. Jó vai dizer lá: por isso que agora eu me reduzo, eu me humilho no pó e na cinza. Porque ele reconhece que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, tudo que ele fazia, não era nada se comparado a Deus. E aí eu acho isso lindo, Evandro. Sabe por quê? Nossos irmãos que nos assistem. Porque no reino de Deus, infelizmente, muita gente hoje deixou de ser humilde quando começou a crescer, quando começou a saber, quando começou a descobrir coisas novas. Muita gente perdeu a humildade. Muita gente deixou de ser simples, muita gente deixou de ser humilde, muita gente deixou de ser crente, de ser natural, de ser pessoa, de amar como pessoa, de ser ser humano. Teve gente que deixou de ser ser humano quando começou a crescer. E aqui eu descubro em Jó uma virtude, irmãos. E quando ele se encontra com Deus, e aí eu vejo homens dar testemunho nos púlpitos das nossas igrejas, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu tive um encontro marcante com Deus. Nessa noite, Deus apareceu para mim, mas continua pisando em cima das pessoas, continua humilhando as pessoas, continua mentindo, continua se comportando de modo contrário àquilo que está dizendo. E aqui em Jó eu vejo já um homem que é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que não cedeu à pressão da mulher, que não abriu a teologia do diabo, não cedeu aquilo que o diabo esperava que ele cedesse, aquilo que o diabo disse para Deus que ele faria, ele não fez, aquilo que os amigos acusaram Jó de fazer, ele não fazia. Ele tinha sim uma integridade, um caráter, uma vida exemplar, mas quando ele chega diante de Deus, ele diz: eu não te conhecia. Talvez muitos irmãos no nosso meio, né, hoje, no nosso século 21, talvez na condição de Jó se achassem os tais, né, batessem no peito e dissessem: eu sou o tal, eu sou um exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo. Jó não, Jó diz: eu não te conhecia, Senhor. Agora eu estou tendo uma experiência sobre nós. Agora eu estou tendo... É no meio do sofrimento que eu estou te conhecendo. Eu agora vou me humilhar no pó e na cinza, porque eu reconheço que eu preciso ainda melhorar. Eu preciso reconhecer muita coisa para a minha vida. Isso é um exemplo para cada um de nós. Isso é interessante, irmão. Sabe por que nós estamos pontuando isso? Para nós correr, porque o tempo não nos permite? Hoje nós queremos encerrar mais cedo, mas... Porque, irmãos, observe que Jó, ele se humilha nos primeiros capítulos. Nos decorrentes capítulos, irmão, você vai ver Jó ouvindo os amigos, defendendo ali que não cometeu pecado. Mas quando ele chega, irmão, aqui no final do livro, ele anseia a falar com Deus para perguntar o que foi que fez para acontecer tudo isso na sua vida. E Jó já estava trocando, irmão, a humilhação por os questionamentos com Deus. E aí é preciso lembrar, irmãos, que quando o homem deixa de confiar em Deus e passa a questionar, Deus passa a se preocupar com isso, né? Com certeza que o que Deus queria era trazer Jó para o eixo aqui e dizer: aqui, filho, não saia desse caminho aqui. O caminho que você trilhou até agora é o caminho correto. Talvez, se mais coisas acontecerem, você vai
pender para o lado errado. E antes que isso aconteça, eu me manifesto e mostro para você que eu sou Deus e trago você para o caminho de volta. Eu vejo... É preventivo até, a presença de Deus aqui, ela é até preventiva para que nenhum mal viesse a acontecer no futuro próximo. Eu vejo Deus falando aqui com Jó na mecânica celeste, meus irmãos. Isso é algo interessante. Eu acho que aqui Deus ainda pegou, foi maneiro com Jó. Embora que ele já estava sofrendo muito. Só que aqui, irmão, é algo interessante. Quando Deus faz essa pergunta, onde tu estava? Quando eu estava dando coordenações às coisas celestes. Interessante, irmãos, é que o sol, ele nasce. É porque vocês estão aí, dá pra ver do outro lado, né? Mas é como se nascente e poente. Como é que pode o sol nascer lá na frente e parar lá atrás? E se pôr lá atrás? Olha só aí as coordenadas. Sem falar que à medida que um lugar se escurece, o outro clareia. Então funciona mecanicamente, como o autor pontuou aqui, de modo inexplicável. É muito bem orquestrada. Isso mesmo. A natureza, né? O universo é muito bem orquestrado. E é isso que ele está tratando com o Jó. Ou seja, para tudo tem um propósito. Se o sol nasce no nascente, ele tem um propósito. Se ele se põe no poente, é porque tem um propósito de aqui verdadeiramente chegar a um certo estágio e lá também chegar a um certo ponto. E é por isso que quando nós vemos aqui a mecânica celeste de Deus, irmãos, isso é algo extraordinário. O próximo ponto ele diz sobre, ele fala aí, o título na dinâmica da vida, né? Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Então, você imagina, se Deus não consegue compreender, e aí eu vejo Deus, eu me lembro das palavras de Deus quando ele disse, se eu tenho falado, lembra da conversa com Nicodemos? Deus chama lá, Jesus vai conversar lá, Nicodemos procura Jesus para uma conversa, Deus começa a explicar para ele questões naturais como ele está fazendo com Jó aqui, falando a respeito do vento, né? Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é levado pelo Espírito. E aí Nicodemos vai perguntar, mas como assim? Rapaz, Jesus vai responder para ele, se eu tô te falando de coisas naturais e tu não tá entendendo, pior se eu for te falar das coisas espirituais. Aí é que tu não vai entender nada mesmo. Então, veja que Deus tem esse cuidado. E aí o nosso segundo subtópico aqui, ele diz, na dinâmica da vida. Jó não estava compreendendo nem esse lado, que dirá, né, as formas que Deus utilizava para manter tudo isso, que não cabe na minha cabeça. Sinceramente, irmãos, eu gosto de estudar. Mas não entra na minha cabeça, se a criação já é algo difícil, como Deus criou tudo isso e mantém tudo isso, agora, irmão, tudo precisa de manutenção, tudo precisa de cuidado. Imagina como Deus cuida de tudo isso, Evandro. Como? Irmão, olha aí você que nos assiste, pense com a gente. Imagina, irmãos, Deus cuidando ali para que um planeta daquele não saia da órbita que ele tem que passar, para que uma coisa não fuja do... Irmãos, é algo muito perfeitamente criado. Então, Deus mantém. O autor, ele pontua isso maravilhosamente. Se Jó não compreende a forma com que é criado, imagina a forma com que é mantida. O que não dá para entrar na nossa mente, que é muito pequena. Então, como é que vem a existir toda essa criação, né? Como é que tudo isso vem à tona? Sinceramente, irmãos, eu vejo alguns irmãos comentando aqui sobre essa aula, mas essa aula, ela inclusive, ela edifica até a gente mesmo, né? À medida que a gente vai falando, à medida que a gente vai trazendo, a gente vai pensando aqui, porque a gente vai pensando e falando, e ao mesmo tempo sentindo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus, na sua essência, irmãos, Ele é extremamente... espetacular, né? Realmente aquela música lá, ninguém explica Deus, ela é verdadeira, porque não tem como explicar. Irmão. É só você observar, irmão, o cientista, ele passa anos estudando, e quando você vai ver, ainda, irmão, tem erros, e Deus não, irmãos. Deus aqui, na coordenação ou na mecânica celeste, e também aqui na dinâmica da vida, irmãos, Deus, ele não errou. Deus aqui, irmãos, ele está no controle. Estava até conversando com a irmã hoje à tarde, eu disse, irmã, tenha calma, Deus está no controle. Posso até que vai estreitar ali um pouquinho, mas não perca ali a direção, não fica ali
Sempre naquele propósito, porque Deus, irmãos, se está acontecendo aquilo é porque Deus, ele está... Você já viu o limão? Você espreme o limão, você tira o suco do limão. É como se estivesse estreitando, irmão, e você botando para fora aquilo que é melhor da sua vida. No meio de uma pandemia como essa, né, irmãos, às vezes é até difícil a gente entender isso, mas por essa lição a gente mais uma vez compreende que nada está fora do controle de Deus. Deus está milimetricamente cuidando de tudo, irmãos. E tudo tem um propósito, como a gente viu na lição passada. Às vezes o sofrimento, sempre o sofrimento, ele é pedagógico, ele traz lições, ele traz aprendizados. E tudo que é aprendido nesses momentos é de suma importância para as nossas vidas. E aí eu queria ler aqui a aspas que o nosso autor ele colocou aqui. Ele diz o seguinte: cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa espetacular. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação. Imagina aí, irmão Evandro, cada vez que Deus, Isaías sempre comentando, quando Deus entretecia, né? Quando a pessoa é formada ali no ventre. Imagina Deus criando, irmão, perfeitamente o ser humano. Eu e você lá, pequenininho, sendo criado perfeitamente, milimetricamente por Deus, da forma que Ele tem poder de fazer. Imagina Deus fazendo tudo isso. O autor ele pontuou aqui que sempre que Deus, irmãos, preserva, cria, contorna, é Deus dando-se a conhecer para cada... É como se Deus estivesse chegando para nós dizendo assim, ó, quer me conhecer? Olha para isso aqui. Já viu quando o pregador diz assim, você já contemplou uma bênção hoje? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Isso é uma obra-prima de Deus, é uma perfeição. Por isso que eu costumo dizer que tudo depende da forma que nós olhamos as coisas, irmãos. Isso pode mudar muita coisa. Portanto, eu marquei aqui. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Não tem condições. Chegou a hora, irmão, de Jó, mais uma vez eu repito, pensar e concluir. Eu consegui ter argumento com todo mundo. Eu argumentei com a minha esposa quando ela mandou blasfemar. Eu argumentei contra os meus 4 amigos. Eu argumentei contra a própria luta, contra os próprios problemas, a favor do próprio Deus. Mas agora, ouvindo a voz de Deus, eu preciso me calar, curvar minha cabeça e reconhecer que eu sou pó e que eu sou cinza. Então, a gente passa a ver aí o terceiro ponto, né, que fala sobre a necessidade de se conhecer melhor a Deus. E aí o autor coloca o seguinte: era preciso que Jó contivesse seu orgulho de fato. Ele falou muita coisa, muita verdade a respeito de Deus, mas ignorou quando não sabia a respeito do seu Criador. Veja o que o nosso autor está pontuando. De fato, ele falou muita coisa verdadeira a respeito de Deus. Mas quando, em se tratando daquilo que ele não conhecia, já não tinha argumento. E até eu coloquei aqui uma observação. Isso aqui que o autor coloca é extremamente importante para a nossa reflexão, irmãos. Jó estava aqui, de certa forma, sempre trazendo o que ele sabia sobre Jó, o que ele conhecia sobre Jó. Mas em nenhum momento nós vemos nenhum desses homens falar a respeito do que eles não sabiam. E aí eu até coloquei um ponto aqui. Nós precisamos parar, irmãos, e pensar um pouco a respeito do que nós não sabemos sobre Deus. O que a gente já sabe está tranquilo. Tem coisas que nós precisamos, que nós já reconhecemos. Ah, isso aqui sobre Deus eu já sei. Lembra que às vezes nós estamos na conversa, irmãos, eu aprendi de Deus assim. Irmãos, Deus me ensinou assim. Isso aqui sobre... Mas sobre o que nós não sabemos, irmãos, como é que nós nos colocamos? Como é que nós nos comportamos diante daquilo que nós ainda não sabemos sobre Deus? Nós precisamos parar e pensar, o que é que falta ainda eu aprender sobre Deus? O que é que falta eu descobrir ainda sobre Deus? E ir em busca disso, porque... quando nós começamos a pensar só no que nós já sabemos, nós nos tornamos orgulhosos.
E achamos muitas vezes que nós já sabemos tudo, que não falta mais aprender nada, que nós já chegamos ao topo, já chegamos ao ponto. E quando nós pensamos naquilo que falta nós aprendermos, é diferente. A gente passa a querer buscar aquilo que falta. Pense nisso, você que está nos ouvindo, pense nisso. Pare para refletir um pouco no que falta você aprender, no que você ainda não conseguiu, no que você ainda não aprendeu. Pense um pouco nisso, que isso vai te levar a querer buscar, e querer aprender, e querer experimentar, e querer vivenciar coisas que nós ainda não vivenciamos, talvez por causa do nosso orgulho. Então, isso aqui, irmãos, eu acho extremamente importante nós pensarmos um pouco a respeito. E é interessante, irmãos, pegando já aqui o que o nosso irmão Cláudio falou, lembrando a você que nunca é tarde, irmão, você querer aprender sobre Deus. Existe aí, o Cláudio, creio que ele é formado, né, a teologia, né, que vai ali falar a respeito de Deus, né, não tudo, né, mas vai mostrar algumas coisas especificamente sobre Deus, né, e já aproveitando o ensejo, né, nunca é tarde para aprender, né. Nunca é tarde, irmão. Grave isso no coração. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar a Bíblia, nunca é tarde para ler, nunca é tarde. Aprender é sempre importante. E aí, partindo aí para o nosso terceiro e último ponto, porque nós precisamos encerrar logo logo, né? Daqui a pouquinho nós temos aí a doutrina na igreja e nós precisamos estar lá. Inclusive hoje eu vou estar ministrando lá exatamente a respeito do livro de Jó, né? Vou estar trazendo algumas coisas no culto de doutrina hoje sobre isso. Então, hoje, irmãos, no ponto 3, o que tem para nós? A revelação de um Deus poderoso e justo. Deus não é só poderoso, Ele também é justo. E misericordioso. E Ele é misericordioso. Então, Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável de alguns animais, né? E aí ele vai citar aqui nesse ponto, nesse primeiro subtópico, o behemote e o leviatã, né? Que são dois animais. Eu não vou me deter muito a esses dois animais, porque inclusive nós já pontuamos em uma das lições passadas que eles representavam de certa forma, né? Ali o grande poder, né? A grande apresentação daquilo que de fato é assustador, né? Às vezes o problema é vigia, viu, irmão Fabão? Então, esses dois animais, eles aparecem aqui. Algumas traduções, elas vão fazer alguma diferença. Elas vão diferenciar aqui a colocação do termo, né? Alguns vão ser tratados como hipopótamo e crocodilo, né? Mas outros vão continuar trazendo aí o behemote e o leviatã. Então, é importante a gente ressaltarmos que esses animais, eles trazem a ideia de força, né? De poder, de animais indomáveis, né? E aí é importante para a forma que Jó estava vivendo esse momento. Então, o sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso, mundo criado por Deus, mesmo poderosos, behemote e leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então, por maiores que sejam, por mais indomáveis que sejam, imagine hoje o nosso leão, né? Quem é que hoje tem coragem de chamar um leão para brincar com uma bolinha, irmão? É meio complicado, né? Isso é tão interessante, ô Diácono Cláudio, que pegando aí o poderoso, né? Não vamos esquecer aí dos reis, né? Os reis. Todos os reis estavam debaixo, ou reinos, né? Estavam todos debaixo da mão poderosa de Deus. Os poderosos do século XXI, né? As grandes potências do mundo, nunca esqueça, também estão debaixo da mão de Deus. Isso mesmo. Todos eles estão debaixo da mão de Deus e Deus mantém o controle da vida deles. Deus estalar o dedo, permitir que morram, eles deixam de respirar ali exatamente naquela hora. Então não há superpoderes. Eu costumo dizer que nem Satanás é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos, irmão. Deus não combate com ninguém. Deus não precisa combater nada com ninguém. Satanás já foi vencido, inclusive. Se Satanás já foi vencido, eu não vejo outro inimigo aí que esteja aí. Nosso inimigo, sim. Confesso que ele é meu inimigo. De nossas almas, né? É inimigo das nossas almas, aí eu concordo plenamente. Mas de Deus, particularmente, não, porque Deus tem tudo nas suas mãos. Satanás, inclusive, está na mão de Deus e ele mantém todo esse controle.
Justiça e graça é o segundo subtópico para nós entrarmos aí na conclusão. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com Leviatã, então como poderá tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar como um mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele poderia somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a maravilhosa graça que ele nos proporciona. Então, irmãos, o que a gente descobre aqui é exatamente isso. Jó, por alguns momentos, vai pontuar algumas coisas diante de Deus, vai alegar algumas coisas que Deus agora vai mostrar que não é verdade. Não é que Deus não tem o controle da situação. Não é que Deus não tem poder para mudar a situação. É que ele é soberano e ele decide como quer fazer. Se por algum momento Jó achou que ele, estando no lugar de Deus, ele faria diferente, às vezes é assim, né? Os irmãos que nos assistem, já teve aquela sensação. Se fosse eu, né? Se fosse eu, ia fazer assim, assim, assim. Mas, rapaz, se eu fosse, a vi gente dizer assim, se eu fosse Deus agora, eu ia fazer isso e só pra... Mas graças a Deus que nós não somos Deus, irmãos. Porque Deus, na sua onisciência, ele é ainda muito mais soberano. Lembrando aqui do Leviatã e do Behemoth, você pode até ser poderoso que nem ele. Mas lembre-se que você... deixa de estar na mão de Deus. Né? Então, o que Deus está ensinando para Jó é: Jó, eu coloco diante de ti dois animais conhecidos na tua época. Tem coragem de domá-los? Não. Então você não tem capacidade de mudar outras coisas que estão à sua volta, por mais simples que elas sejam. De mudar e se igualar, né? Então, é impossível que isso venha acontecer. Então, Deus, né, o nosso subsídio teológico e bíblico-teológico vai dizer que Deus tem muita pergunta aí que aos olhos do nosso autor são humilhantes e perturbadoras, né? São realmente para fazer qualquer pessoa refletir. Mas precisamos fazer a nossa conclusão, porque o horário já estourou, né? Lê aí, Evandro, a nossa conclusão, por favor. Conclusão nos diz assim: neste estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu: o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Por conta disso, o que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus agora chegou, né? Jó experimentou aí mais uma vez, né? Mais uma vez uma experiência sobrenatural. Dessa vez, Jó se encontra com o Deus que ele tanto queria se encontrar. Talvez da forma que ele menos esperasse. Foi aí a forma que Deus escolheu para falar com Jó. Por isso, irmãos, nas nossas orações, precisamos ter muito cuidado quando nós exigirmos que Deus se apresente a nós e fale algo para alguma situação ou fato que a gente esteja vivenciando. Lembre-se, ele pode até se manifestar e falar, mas com certeza não vai ser do jeito que nós queremos ouvir. O que acontece com Jó aqui é que Deus não aparece para incriminar, como o nosso autor vai concluir aqui, mas para revelar-lhe o quão imperfeito
ele era e o quanto conhecia pouco a respeito da majestade divina. Se Jó queria se justificar ou ponderar algumas coisas perante Deus, precisamos deixar bem claro que Jó queria muito que Deus se apresentasse, que Deus falasse, que Deus aparecesse. Deus apareceu. Mas quando Deus apareceu, o resultado para Jó foi diferente. Primeiro, porque Jó descobriu, como pontua aqui o nosso autor, que ele era imperfeito. Com certeza ele tinha essa noção, mas agora ficou claríssimo. Jó não ouviu da boca de seus amigos que ele era imperfeito. Mas agora ele vai ter que aceitar diante de Deus a sua imperfeição. E vai descobrir qual é a sua imperfeição. Por fim, Jó vai descobrir que mesmo diante de toda a intelectualidade que Jó tinha, existia em Deus, na majestade divina, muita coisa que Jó ainda não havia descoberto. Por isso que no final do livro ele vai dizer: realmente, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar mesmo. Agora que eu estou aprendendo algumas coisas aí que me faltavam aprender. Por isso, irmãos, para concluir essa lição de hoje, nós queríamos primeiro agradecer a Deus, porque confesso que é edificante até para nós que estamos aqui, os pontos que foram repassados nessa lição hoje. Mas eu não poderia deixar de encerrar deixando claro que, primeiro, Deus é um Deus que se manifesta. Deus é um Deus que fala com o homem, que quer ter intimidade com o homem. Segundo, irmãos, Deus, por meio da sua criação, por meio de tudo que Ele faz, que Ele mantém, que Ele cuida, Ele expressa a sua glória, a sua grandeza. E por fim, precisamos entender que nossa justiça jamais, se sobreporá à justiça de Deus. Nós nunca estaremos certos e Deus errados. Nunca estaremos certos e Deus errados. Deus sempre estará certo, Deus sempre será justo, Deus sempre será perfeito e Deus sempre julgará com justiça. Portanto, Deus abençoe a sua vida e até a lição de número 13. A lição de número 13 tem por tema: quando Deus restaura o justo. Nossa última lição. Vamos fazer o possível para fazer essa lição quarta-feira, 8 horas da noite, para que o diácono Lúcio Leal consiga participar conosco. Estamos com essa divergência de trabalho. Nosso Lúcio Leal está aí nos assistindo, que eu estou vendo a carinha dele ali. E, se possível, quarta-feira à noite é folga do diácono Lúcio Leal. Eu estou trabalhando, mas venho voado para casa, para nós fazermos essa lição às 8 da noite. Nessa lição vai ser o fechamento do nosso trimestre, quando Deus restaura o justo. Deus restaurando a sorte de Jó. E teremos aí o livro do Felipe Jansen, que foi patrocinado aí pelo nosso patrocinador especial. Hoje eu senti falta dele, Everto, que hoje não apareceu na nossa lição, mas está no nosso coração. Sempre aí nos doando materiais aí para sortear nos finais de trimestre das nossas lições. Então, livro do Felipe Jansen, A Pergunta que Não Quer Calar. É um livro que fala a respeito de Jó também. E nós estaremos sorteando aí na próxima semana. Se Deus quiser, com a presença do nosso grande e querido irmão Lúcio Leal, que vai estar ministrando essa aula conosco. Eu tenho certeza que também será mais uma aula muito especial. O Fabão está dizendo aqui que, fora as brincadeiras, agradeço aos irmãos pela disposição do ensino. Deus abençoe copiosamente. Isso é uma bênção para as nossas vidas, irmão Fabão. Participe sempre. Foi uma perca o tempo que você não pôde comentar aqui conosco, que o Evandro lhe excluiu. Mas você já está de volta aí, livre para comentar conosco. Para aquele que ganhar, só vai participar aqueles que estiver participando ao vivo, certo? Nós vamos estar colocando o nome de quem começar e terminar ao vivo aqui, participando aí com alguns comentários na lição. Então, se dirige aí, concluindo aí, irmão Evandro, e no final nós estaremos aí mais uma vez nos despedindo dos irmãos. Amém. Agradeço a Deus pela participação de cada um de vocês, que esse estudo possa edificar a sua vida, para que você possa, mediante a circunstância a qual nós observamos aqui na lição, no livro de Jó, você possa tirar proveito, ou pedagogicamente, como assim foi falado na lição
passada, para que nós possamos crescer sempre na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer uma pequena oração por nós. Em seguida nós estaremos aí nos despedindo. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Sim, sim. Por tudo que tu tem nos proporcionado em cada lição dessa, por cada aprendizado. Aleluia, Senhor, por preencher aí os nossos corações com a tua palavra, pois como está escrito, guardando a tua palavra em nosso coração. Sim, Deus. É proveniente que nós não pequemos contra ti. Então, que o Senhor nos ajude cada dia mais, nos dando entendimento, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que sempre têm estado conosco, participando das lições, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia de aula. Abençoa a vida dos nossos irmãos, que quarta-feira nós possamos juntos estar aqui e fazer esse encerramento com chave de ouro, Sim, Senhor, Deus. porque foi um momento maravilhoso. Que o Senhor esteja presente em cada lição, em cada tópico, nos ensinando as lições que são importantes para as nossas vidas, são úteis para o nosso crescimento espiritual, Senhor, e físico. Deus, muito obrigado por tudo. Guarda os nossos irmãos, abençoa-os, nos dá logo mais um culto maravilhoso, Sim. pois é o que te pedimos essa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço a todos, paz do Senhor Jesus e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.